E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Ser Miguel. Opa! Hoje a gente vai se aventurar no capítulo 5 de Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Que legal! O título já é um convite à reflexão. Temos motivos para nos sentir inquietos. É verdade. Já sabe, né? Para quem quiser se aprofundar na obra do Lewis, os links para a compra dos livros estão no primeiro comentário. Isso aí. Preparem-se porque, como sempre, o Lewis vai direto ao ponto e nos leva a questionar. Será que a gente tem motivos para se sentir inquieto? E aí, o que te fascina nesse capítulo? Olha, o que me chama a atenção é como ele usa uma analogia, sabe? Simples, mas poderosa. Que analogia? Conta pra gente. Ele compara a nossa vida com um envelope cheio de cartas. Interessante. É a lei moral, aquela voz interior que diz o que é certo e errado, é a mensagem principal. Entendi. É como se alguém estivesse mandando essas cartas, tipo, dando pistas. É isso aí. E o Lewis nos desafia a descobrir quem é o remetente. Mas, e como a gente pode ter certeza de que essa voz interior não é só coisa da nossa cabeça? Boa pergunta. Lewis argumenta que essa lei moral é tão real quanto as leis que governam o universo, tipo a gravidade. Assim como a gente não questiona a gravidade quando tropeça e cai, essa busca pelo certo, pelo justo, está presente em todas as culturas. Verdade. Em todas as épocas. É como se a gente tivesse programado para reconhecer esse padrão de bem e mal que vai além da nossa opinião. Faz sentido. Mas e aí, quem seria esse remetente da lei moral? É só voltar para a religião tradicional, tá tudo certo. Olha, Lewis descarta essa ideia de simplesmente voltar no tempo como se fosse a solução. Ele nos provoca a ir além, sabe? A encarar as verdades, mesmo que sejam incômodas, sobre a nossa própria natureza. Para ele, não se trata de negar a razão ou a ciência, mas de usar a inteligência para buscar a verdade, por mais desafiadora que ela seja. É verdade. Inclusive, ele critica essa ideia de força vital, né? Essa energia que conduz tudo, como se fosse um Deus domesticado para nos confortar. Exatamente. Para ele, isso é uma tentativa de ter o benefício da religião sem o compromisso. Sem a responsabilidade. É isso. É como querer o sabor do bolo sem ter que assar, né? Perfeito. Lewis nos convida a sermos honestos, a encarar a realidade de frente. Sem atalhos. Sem atalhos. E aí chegamos à grande descoberta. Uma análise honesta da lei moral nos leva a uma percepção, digamos, chocante sobre quem está por trás dela. É verdade. E ele nos dá duas pistas principais. O universo, com toda a sua beleza e perigos, e a própria lei moral que está dentro da gente. Sério, mas isso não é meio contraditório? Como assim? O universo, por um lado, mostra um Deus que pode ser um artista incrível. Sim. Mas também cruel e impiedoso. Mas a lei moral aponta para um Deus que se importa com o bem e o justo. Como conciliar essas duas visões. É aí que Lewis argumenta que a lei moral, por ser algo que a gente sente no nosso íntimo, é uma fonte mais confiável. Para entendermos a natureza de Deus, ela mostra um Deus que se importa com a conduta humana. Com os nossos valores? Isso, com valores como a lealdade, o altruísmo, a coragem, a honestidade. Então, para Lewis, Deus é bom. Sim, mas é preciso entender o que ele quer dizer com bom. Explique melhor. Não se trata de um Deus indulgente que deixa tudo passar. A lei moral é exigente, inflexível e nos chama para fazer o certo independentemente do custo. Se Deus é como a lei moral, então ele não é bonzinho. Ele é justo e a sua justiça é perfeita. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que não adianta apelar para a compaixão divina. Pedir para Deus dar um desconto, porque somos fracos e erramos. Exatamente. Lewis argumenta que a lei moral é absoluta como a tabuada. Não faz sentido pedir para ela ser boazinha com a gente porque erramos a conta. É verdade. O mesmo modo, não adianta tentar barganhar com Deus ou esperar que ele faça vista grossa para os nossos erros. A lei moral é o reflexo do caráter de Deus e ele não muda. E aí caímos num dilema ainda maior, né? Se não existe um bem absoluto, nossos esforços são em vão. Sim. Mas se existe, a gente está em conflito com ele porque somos falhos. Exatamente. E é nesse ponto que Lewis nos leva a confrontar essa verdade incômoda. Sozinhos, a gente não consegue alcançar a bondade absoluta. E essa constatação gera medo. Desconforto. Porque nos coloca frente a frente com as nossas falhas. É como olhar no espelho e ver todas as nossas imperfeições. Isso. E essa é uma sensação que muita gente tenta evitar a todo custo. É verdade. Ele até compara com a desilusão que as pessoas sentiram com o otimismo antes da guerra. Sim. É como se a gente esperasse um mundo ideal, mas a realidade mostra que as coisas são bem mais complexas. E essa desilusão, essa sensação de que as coisas não são como a gente gostaria, é o ponto de partida. Para quê? Para entender a relevância do cristianismo. Interessante. E como o cristianismo se encaixa nessa história toda? O cristianismo fala diretamente para quem reconhece
a sua falha. A sua necessidade de perdão. Exatamente. É para quem se sente inquieto, insatisfeito à própria condição. Então é quando a gente reconhece que não é bom o suficiente que a mensagem do cristianismo começa a fazer sentido. Exatamente. Lewis nos convida a encarar essa verdade difícil. A entender que precisamos de ajuda para superar essa falha. Isso aí. E é aí que o cristianismo se apresenta como uma resposta. Isso. Ele nos oferece uma explicação para essa dualidade entre o bem que buscamos e o mal que praticamos. Exatamente. Mas para entendermos melhor essa resposta, precisamos nos aprofundar um pouco mais. E para a gente entender melhor essa resposta que o cristianismo oferece, é legal comparar com outras formas de pensar sobre Deus. O Lewis destaca duas visões principais: o panteísmo e a visão cristã. Certo. Vamos por partes. O que seria esse tal de panteísmo? O nome já é meio assustador. Calma, a ideia é mais simples do que parece. O panteísmo basicamente diz que Deus está acima do bem e do mal. Como se essas categorias fossem invenções humanas. Os panteístas, tudo é parte de Deus. O universo Deus, não existe separação entre o Criador e a criação. Entendi. É como se Deus fosse uma energia que permeia tudo e as coisas que a gente considera boas ou más são só diferentes formas dessa energia se manifestar. Isso mesmo, é como se tudo fosse parte de um grande organismo divino e as diferenças que a gente vê fossem só ilusões da nossa perspectiva. E qual é a visão do cristianismo? Como ela se diferencia dessa ideia? A visão cristã é bem diferente para os cristãos. Deus é um ser pessoal distinto da criação. Ele criou o universo por livre escolha, como um artista que cria uma obra de arte. Então, para os cristãos, Deus não é absorvido pela criação, mas está além dela. Exatamente. É como um pintor que coloca a alma numa pintura, mas não se torna a própria pintura. A beleza da obra reflete a mente do artista, mas ele existe independentemente dela. Gostei da analogia, então, para o cristianismo. Deus não é só uma força impessoal, mas um ser com vontade. Intenções que se relacionam com a criação de forma independente. Isso. E como essa visão cristã se conecta com a ideia da lei moral que a gente discutiu antes? Aí que tá a beleza da coisa, a lei moral, que mostra um Deus que se importa com o bem, e o justo se encaixa perfeitamente na visão cristã. Um Deus pessoal. Bom, ele não é apenas uma força impessoal, mas um ser que nos ama, que deseja o nosso bem, que nos guia por meio da sua lei. Então a lei moral não é só um conjunto de regras arbitrárias, mas uma expressão do amor de Deus por nós. Exatamente. É como um pai que estabelece regras para os filhos porque os ama e quer protegê-los. A lei moral na visão cristã é uma manifestação do cuidado e da bondade de Deus. E como essa bondade se manifesta na prática? Como a gente pode entender essa ideia de um Deus que nos ama, mas também exige uma conduta reta? Acho que essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. É verdade. Essa é uma pergunta complexa que nos leva ao cerne da mensagem cristã. Lewis argumenta que por mais que Deus nos ame, ele não pode simplesmente ignorar as nossas falhas, fazer vista grossa para o mal que a gente faz. A sua justiça exige que haja consequências por pecado. É como um juiz que, por mais que tenha compaixão pelo réu, precisa aplicar a lei de forma justa. Então, como conciliar a ideia de um Deus amoroso com necessidade de justiça? Como Deus pode nos amar e, ao mesmo tempo, nos punir? Aí que entra a figura central do cristianismo, Jesus Cristo. Lewis afirma que o cristianismo oferece uma resposta radical para esse dilema. Deus se tornou humano em Jesus para nos salvar da sua própria ira. Nossa, que ideia radical. Mas como entender isso na prática? O que significa Deus se tornar humano? Essa é a essência da encarnação. Deus em Jesus assumiu a nossa natureza humana, viveu entre nós, experimentou as nossas dores, as nossas tentações, e por fim morreu na cruz no nosso lugar. Então Jesus seria tipo um intermediário entre a humanidade e Deus, alguém que conhece os dois lados. Sim, podemos dizer que Jesus é a ponte que nos reconecta com Deus. Ele, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, cumpriu a lei moral perfeitamente no nosso lugar e, através da sua morte, pagou o preço pelos nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar para que a gente pudesse ter acesso a Deus. Mas calma, isso não significa que agora a gente pode fazer o que quiser, já que Jesus pagou a conta, né? Essa é uma interpretação errada. A morte de Jesus na cruz não é um passe livre para pecar. Ela é um ato de amor e misericórdia que nos possibilita o perdão, a reconciliação com Deus. Entendi, é como se Jesus tivesse aberto o caminho, mas a gente precisa escolher trilhar esse caminho. Exatamente. A decisão de aceitar o sacrifício de Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos é nossa. E como a gente pode receber esse perdão e se reconciliar com Deus? Como a gente coloca isso em prática? É aí que entra o conceito de arrependimento. O cristianismo nos convida a reconhecer os nossos erros, a se voltar para Deus com sinceridade e pedir perdão. E Deus, em sua infinita graça, nos perdoa e nos aceita de volta como seus filhos. Mas e como saber se a gente realmente se arrependeu? Como ter certeza de que Deus perdoou? Essa é uma dúvida que muita gente tem.
existem. É verdade. E essa é uma questão que cada um precisa responder no seu coração. O arrependimento genuíno se manifesta num desejo sincero de mudar, de abandonar o pecado e de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E a certeza do perdão vem da fé, da confiança no amor e na misericórdia de Deus. E pra gente entender como essa nova vida em Cristo se manifesta na prática, o Liz nos leva de volta àquele dilema inicial. A nossa luta constante contra a lei moral. Ele argumenta que essa inquietação, essa sensação de que nunca somos bons o suficiente, é justamente o ponto de partida para a verdadeira mudança. É como se a gente finalmente entendesse que sozinhos a gente não consegue alcançar a bondade que Deus espera. É isso aí. E essa consciência, por mais difícil que seja, nos abre para a necessidade de algo maior. De uma força que nos transforme. Sim. Tipo, Deus não escolhe os capacitados. Capacita os escolhidos. Exatamente. É como um paciente que finalmente admite que está doente Sei. e busca ajuda médica. A consciência da nossa falha, do nosso pecado, é o primeiro passo para a cura, para a reconciliação com Deus. É verdade. Só reconhecendo a nossa necessidade, a gente pode receber a sua graça. Então essa inquietação, essa constelação que o Lewis menciona, na verdade é um sinal positivo. É tipo um alarme que nos desperta para a necessidade de Deus. Sem dúvida. O Lewis argumenta que essa constelação é necessária para a mensagem do cristianismo fazer sentido. É preciso reconhecer a nossa falha, a nossa necessidade de perdão, para que a graça de Deus possa agir em nós. Entendi como um terreno que precisa ser preparado antes de receber essa mente. Isso. E como essa graça, esse poder transformador de Deus se manifesta na prática. Como a gente pode viver essa nova vida. Aí que entram os ensinamentos de Jesus, o seu exemplo de vida. Sim. Ele nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Ele nos mostrou o que significa viver em bondade, compaixão, justiça e perdão. Então a vida cristã não se resume só a acreditar em Deus, mas a seguir os passos de Jesus, a colocar em prática os seus ensinamentos. Exatamente. A fé cristã se traduz em ações, em atitudes, no estilo de vida que reflete o amor e a bondade de Deus. É um processo de transformação, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo a cada dia. É como uma planta que precisa ser regada e cuidada para crescer e dar frutos. Perfeito. E essa transformação, essa busca por uma vida mais próxima de Deus é algo individual ou coletivo. Okay. Como a comunidade e a igreja se encaixa nesse processo. A comunidade e a igreja tem um papel fundamental nesse processo de crescimento. Ela nos oferece apoio, encorajamento, orientação e a oportunidade de compartilhar a nossa fé. É como se a igreja fosse uma grande família, um espaço seguro para a gente crescer junto na fé. Exatamente. É na comunidade que a gente aprende uns com os outros. Se fortalece, coloca em prática o amor e o serviço. É onde podemos compartilhar as nossas lutas, as nossas vitórias e crescemos juntos. Legal. E como a gente pode aplicar esses ensinamentos de Jesus no dia a dia? Num mundo cheio de desafios, conflitos, como viver o amor e a bondade que ele nos ensinou. Essa é a grande questão, o desafio que o Luiz nos coloca. Ele nos convida a sermos sal e luz no mundo, a levar a mensagem do evangelho para todos os lugares, a agir com compaixão, justiça e misericórdia em tudo na nossa vida. Não é fácil, mas é possível quando nos colocamos nas mãos de Deus. É verdade? E buscamos a sua direção. Então o cristianismo não é algo que fica só na religião, mas é uma forma de viver, de se relacionar com o mundo, de transformar a realidade. Com certeza. O cristianismo nos chama a sermos agentes de transformação, a levar esperança, amor e justiça para um mundo que muitas vezes está perdido. Que inspirador. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, o Lias nos deixa com uma provocação. Será que a gente está disposto a encarar essa verdade incômoda sobre nós mesmos, a reconhecer a nossa necessidade de Deus e a se abrir para a sua graça? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. A decisão de seguir a Cristo, de viver essa nova vida em amor e bondade é pessoal. É verdade. Mas o convite está aberto, a porta está aberta para todos que desejarem essa paz, essa alegria que só Deus pode dar. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa viagem pelo capítulo 5 de Cristianismo Puro e Simples? Esperamos que esse mergulho tenha te ajudado a entender melhor a mensagem do Lewis e os desafios que ele coloca pra gente. É isso aí. Para quem quiser se aprofundar na obra do Lewis, os links para a compra dos livros estão no primeiro comentário. Isso. Compartilhe com a gente as suas reflexões, as suas dúvidas que mais te impactou nesse mergulho. Boa. Fiquem com Deus e até a próxima.